A graça e a paz, igreja. Boa noite. Poder se assentar. Uma honra mais uma vez poder estar aqui. Meu Deus, que presença de Deus nessa noite. Comecei a ver o louvor e eu falei, meu Deus, parece que tem anjos juntos com o louvor. Algo sobrenatural, eu creio, que já nos visita essa noite. Há algo de Deus. Talvez seja essa noite a noite mais importante da sua vida. Não perca essa oportunidade. Começa a atrair a presença de Deus para o teu coração. Amém? No último dia 17, nós tivemos a oportunidade de fazer o nosso primeiro jantar. Jantar para casais, nós como Ministério de Casal. E tem um vídeo que nós vamos colocar aqui. Eu queria agradecer ao pastor Amarildo pela oportunidade, agradecer ao Ministério de Casais que nos ajudou, agradecer as pessoas que nos ajudaram a vender, Edson e Laura, agradecer a minha colaboradora Jéssica, que teve um trabalho fantástico na organização, agradecer a todos os casais, colocamos mais de 100 casais lá, tinha 230 pessoas, foi algo que tocou nossos corações. Se puder pôr o vídeo. Pessoal, tudo bem? Passando aqui para expressar minha imensa alegria. Hoje eu participei de um culto para casais, um culto de casais hoje aqui. Hoje eu tive uma experiência muito maravilhosa de estar trazendo uma palavra de Deus. Não é um aconselhamento para casais, mas sim trocar as experiências, as vivências do matrimônio, dando alguns pontos chaves, o que é importante. Eu falei sobre o perdão, sobre a gente devolver o posto do casal, o posto do cônjuge dentro da função que ele foi chamado, daquilo que ele está inserido para exercer, tá bom? Se você não veio, espero que você possa acompanhar depois. Foi uma bênção, nós tivemos uma noite maravilhosa, teve premiações, teve um momento de muita alegria, de muita comunhão. Deus abençoe, espero vocês na próxima. Tchau. Ser mais que amigos e nada vai apagar a chama do nosso amor, nossa aliança. Foi Deus quem abençoou. Quero te confessar que não vivo sem ti. Aleluia. Creio que Deus tem muito mais pra gente. Eu não poderia, depois desse jantar, não trazer uma palavra que não fosse para a família. Há algo que Deus vai restaurar aqui nessa noite. Há um posicionamento que vai ser tomado novamente. Porque na verdade está havendo uma dicotomia, uma divisão entre o natural e o espiritual na vida das pessoas. Mas Deus te chamou para viver o natural, mas alcançar o sobrenatural. O natural é aquilo que você pode fazer, mas Ele quer que você mova o céu, para que Ele possa se mover através de você. Amém? Capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Ele vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Entenda, irmãos, que hoje Deus traz uma palavra para que o sacerdote do lar volte a assumir o seu papel. Entenda que quem foi criado primeiro foi o homem, e que ele só não vai se sentir só se ele tiver alguém que lhe auxilie. Entenda que você pode conquistar tudo na vida, mas você vai continuar se sentindo só.
Porque a única maneira que você vai se sentir completo é quando Deus tocar no seu coração e entender que essa pessoa que Deus colocou no seu lado tem um papel de te auxiliar. Então tem muitas pessoas correndo e não acham felicidade. Homens trabalhando, correndo a tal do vento, mas não permite que a mulher lhe auxilie. E mais do que isso, lhe corresponda. O que é corresponder? É poder responder por você. Há um avivamento vindo para cá. Mas para esse avivamento acontecer, aquilo que Deus entendeu que não era bom, precisa ser restaurado. A unidade precisa ser restituída. E a palavra de Deus precisa ser cumprida na vida dos casais aqui da igreja. Há uma unidade a ser restaurada. Versículo 23, ele vai dizer o seguinte: disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi. Irmão, você concorda que ele poderia falar que ela era o coração, que ela era tantas coisas? Mas ele deixou bem claro que era osso. E para que serve o osso? Sustentação. Entenda, irmãos, que você talvez não consegue ter estrutura para aquilo que você quer, porque o relacionamento com a tua auxiliadora está quebrado. Você está procurando fora aquilo que Deus tirou de você, que é a tua própria esposa. E ele fala: esse é músculo dos meus, carne da minha, é o meu músculo. Irmão, sem o músculo você não tem força. Sem o músculo você não se move. Entenda, Deus fez alguém que te auxilie e que te corresponda. Alguém que te dê estrutura e força para viver o que Deus tem na tua vida. Irmãos, como médico, geralmente a gente trata, descobre a doença, depois dá o remédio. Mas hoje, para começar mais leve, nós vamos tratar primeiro com o remédio, depois nós vamos esfregar a ferida. Amém? Há algo que Deus quer fazer aqui precioso nesse dia. Há um agir de Deus, porque houve uma visitação dos anjos do Senhor no Espírito Santo hoje aqui nesse louvor. Havia uma comunhão, uma unidade naqueles que estavam aqui em cima. E é essa unidade que Deus quer restaurar no seu casamento. E entenda que você não é casado só com sua esposa. Você, se é marido, você é casado com a noiva de Cristo. Hoje nós vamos fazer uma aplicação não teológica, mas uma revelação da parte de Deus para mim e para você, do compromisso dos homens dessa igreja, daqueles que estão assistindo, de um posicionamento, porque hoje Deus restaura o sacerdócio no seu lar. Há um agir de Deus, onde Deus olha para mim e para você e diz: marido, eu espero que você cumpra a sua parte, porque da tua esposa eu tirei ela de você. Amém? Então em 1 Pedro 3,7, nós vamos entender que para começar essa restauração do sacerdócio, há algo que precisa ser restaurado, e é a comunhão dos maridos com Deus na oração. Se não houver uma restauração entre aquilo que você conversa com Deus, aquilo que você pede para Deus, não vai adiantar. Porque Deus, ele deixou algo condicional para que as orações do marido chegassem até ele. E é nisso que nós vamos começar a meditar nessa noite. Deus vem falar assim comigo, com você: vocês maridos, sejam sábios. Irmãos, no convívio com a sua esposa,
Deus não te chamou para ser inteligente, para ser amoroso, compreensivo. Antes de tudo, Ele falou que o relacionamento teria que ser por sabedor. E como você sabe se você sabe ou não? A Bíblia vem dizer que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Deus visita o primeiro amor na tua vida essa noite. Aquele temor que te impulsionava. Porque tem pessoas que durante a caminhada têm se esfriado na fé e têm perdido o temor a Deus. E assim como no casamento tem esfriado o temor pela esposa, tem esfriado o temor a Deus. Irmãos, Deus quer contar segredos para mim e para você, mas Ele diz que os segredos do Senhor era para que os temem. Então, se não houver temor, como que Ele vai revelar os segredos que vão resolver os problemas que você está vivendo? Irmãos, há uma necessidade dos maridos serem sábios, e essa dicotomia do natural e o espiritual acabar aqui hoje. Ele fala: sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratam-nas com honra. Irmão, honrar não é fazer o que você deve. Honrar é fazer mais. Numa das traduções do português, honrar é fazer com que aquela pessoa seja bem afamada. Será que quando a tua esposa abre o coração para a amiga dela, você está sendo bem afamado? Se você estiver honrando, você vai ser bem afamado. Agora, se você não estiver honrando, as lágrimas dela vai ser pela sua desonra. E Deus está falando com homens aqui, e quer tirar de nós o comportamento de tolo, de menino, e levantando homens nessa geração. Infelizmente, em cima do púlpito, muitas vezes está vendendo que o casamento é um fracasso, que o casamento, casa que você não faz sexo, casa que você vai ver, casa que não sei o que. Meu Deus, algo que Deus criou para ser belo, para ser perfeito, vendido como um fracasso. O prazer no casamento está na fidelidade, e não só com tua esposa, mas com Deus também, porque é Ele que se regozija em nós, é Ele que vai nos dar direção. Uma geração sábia precisa ser levantada, onde o casamento seja referência do que dá certo, não do que dá errado, daquilo que não, sim, é o propósito que Deus me deu: crescer e casar e multiplicai-vos. Honra. A tua mulher tem que te honrar com os lábios, se você honrar ela com atitudes. Como parte mais frágil, tem gente que trata a mulher como se fosse homem, só falta bater nas costas e querer jogar bola. Irmão, larga o controle do videogame, assume o controle espiritual da tua casa. O atalaia lá é você. Há um chamado para homens nessa geração, aonde está sendo plantado um feminismo ou um machismo, mas Deus te chama para ser sábio, para ser homem, para ser filho. Deus não te quer nos extremos, Ele quer no centro da vontade dEle. Ele fala como co-herdeiro do dom da graça, porque tem gente que só vê a graça para ele, só corre atrás dos seus sonhos e esquece que Deus chamou você para estar com sua esposa. Ela também tem sonhos, e a noiva também tem sonhos. O que você tem contribuído para que a noiva do Senhor realize seus sonhos? Aleluias. De forma que não seja interrompidas as vossas orações.
Entenda, irmãos, que se você não for sábio, se você não tratar sua esposa com honra, como cordeira da graça e como frágil, as suas orações não chegam. E é por isso que você está orando para aquele problema resolver, não resolve. Você está orando para ter uma oportunidade no trabalho, mas não dá. As coisas não dão certo e você olha e parece, olha, não adianta mais eu orar, porque parece que Deus não me responde. Não, a tua oração não chega, porque há um limitador na tua vida. E o limitador na tua vida é o relacionamento com a tua esposa. E aqui faço uma aplicação com a noiva de Cristo. Há uma necessidade de se relacionar de forma sábia, como cordeiro, com honra, para que Deus comece a dar mais atenção àquilo que Ele tem para nós. Mas hoje Deus restaura o sacerdócio na minha e na sua casa. Há um mover de Deus, há um levantar de Deus aqui nessa noite. Aleluias. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, por favor. Ele está aqui nessa noite. Aleluias. Ele quer falar comigo, com você. Abra seu coração, porque há algo sobrenatural na minha e na tua vida nessa noite. Há um divisor de águas aqui. Aquele que abriu o coração, eu tenho certeza que Deus vai mover, porque é a vontade do Pai abençoar o Filho. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Entende, irmão, que aqui é um ambiente onde a voz do Senhor é rara. Aqui é um ambiente onde os sacerdotes do Senhor não tinham visão. E eu pergunto para mim e para você nessa noite: Deus tem falado dentro da tua casa através de você? Ou é raro Deus se manifestar através de você, sacerdote do lar? A visão que Deus tem dado tem alcançado os seus olhos no futuro dos seus filhos, no futuro do seu casamento, no futuro do seu ministério? Ou assim como na época de Eli, é raro a manifestação de Deus na tua vida? Você vê Deus falando com um, com outro, mas na tua casa parece que é um vazio espiritual. Mas Deus quer visitar ela hoje, e o Espírito do Senhor nos visita hoje e te dá a oportunidade de dizer: essa noite eu posso mudar a tua vida. Há um agir de Deus para aqueles que se o recebem nessa noite, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Aleluias. Aleluias. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eluí, e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufé. Irmãos, Deus podia ter escolhido Jesus para vir que jeito? Não podia ter escolhido para vir tio Jesus, o primo Jesus de João, a mãe Jesus, sim ou não? Mas escolheu como filho, porque ele se revelou como pai, e o pai se revelou através do filho, e assim as gerações têm que se revelar. E qual é a história espiritual que eu e você estamos construindo na nossa casa? O que vai ser dito do nosso bisneto? Quando a história dos nossos bisnetos vai nos alcançar, vai valer a pena contar? Porque Jesus falou: olha, vocês procuram o pai, mas aquele que vê o filho vê o pai. E qual é a imagem e semelhança que nós estamos tendo diante de nós?
diante da nossa casa, diante do nosso chamado, diante da nossa esposa. Irmãos, aqui ele falava, havia certo homem. E eu nunca vi o que tem acontecido na nossa geração. Muito gel e pouco calo na mão. Mulheres capinando. Eu tenho visto isso nas rodovias. Onde estão os homens? Aleluias. Irmãos, os dias são maus. E nós temos que ter uma geração de homem que honre suas esposas e que sejam referência para seus filhos, e que a nossa história alcance nossos bisnetos. Porque aqui falava, olha, eu sei, eu conheço a história dele desde o bisavô dele, porque o bisavô foi fulano, ciclano foi o vô, e alcançou até a minha vida, porque o meu pai fez a diferença na minha vida. Há um chamado de restauração nessa noite. Aleluias. Próximo. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, entre a sua mulher e a noiva, entenda que Deus te chamou para ser fiel. Entenda que qualquer coisa é o inimigo tentando te derrubar. E essa noite não é para acusar ninguém de adultério, mas é para mostrar a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é fazer com que você ceda ao natural, para que você nunca possa viver o sobrenatural. E Deus te chama aqui, filho, eu te amo, mas eu preciso que você restaure o sacerdócio. Eu não te chamei só para essa vida, porque assim como elas cantaram, há uma eternidade preparada para nós. Mas esse homem tinha duas mulheres. E entende, irmãos, que talvez, olha só, falava assim, olha, ele tinha uma esposa, Ana. Penina tinha, Ana não tinha. E às vezes você está procurando fora aquilo que você não tem dentro da tua casa. Às vezes você está procurando fora da igreja aquilo que você vai encontrar só aqui dentro. Você está procurando em outro lugar outros prazeres de forma natural, e isso tem gerado coisas, irmão, porque o pecado gera pecadinho. Aqui a Penina tinha filhos, e começa com um adultério. E eu não estou falando só da vida secular, da vida sexual, eu estou falando do pecado. Você tem trocado a tua esposa pelo futebol, tem trocado a tua esposa pelos teus sonhos, tem trocado a tua esposa pelo teu eu, pelo teu ego, pelo teu querer. E o teu querer tem gerado quererzinhos, tem gerado os filhos. E a tua esposa, aquela que Deus preparou, que é a Ana, que quer gerar algo sobrenatural vindo de Deus através de você, tem se sentido mal. Deus nos chama para ser fiel com Ele, porque Ele fala, olha, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas. Próximo. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Entenda que nós vamos trabalhar lá na frente. Aqui nós estamos falando de um relacionamento conjugal entre Eucana e sua mulher Ana, que era dividido. E a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. E nós estamos falando de filhos de sacerdotes, gerando sacerdotes. E nós vamos ver como era o comportamento, porque o seu comportamento vai gerar o comportamento dos seus filhos. Porque a Bíblia fala, ensine teu filho desde novo no caminho que ele deve andar, porque mesmo depois de velho não se desviará dele. Próximo. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela.
Entenda que aqui há um homem dividido. Há um homem dividido entre duas coisas. E Deus hoje te chama para você acreditar só nele. Você tem acreditado na força do teu braço. Você tem acreditado nos prazeres desse mundo. A gente tem conversado com pessoas que falam: olha, agora eu não vou agora para Jesus, eu vou mais tarde, porque ainda eu gosto disso, ainda eu gosto daquilo, ainda tem isso que me domina. Mas há um tempo chamado hoje, que precisa ser respeitado, porque senão você vai começar a gerar pecado, e o pecado vai gerar filhos, e aquilo que Deus queria para a tua vida vai começar a ficar cada vez mais distante. Próximo. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado. Ele fazia 2 vezes para Ana, porque amava. E o mais difícil para a mulher entender é que o marido trai mesmo a amando. É difícil para Deus entender que mesmo se amando ele, se às vezes trai. Mas Deus nos chama aqui para fidelidade. Entenda que esse homem vivia só no natural. Ele era um homem que ele achava que ele podia ter 2 esposas, que ele podia atender as necessidades das 2, que ele a amava. E aqui começa a dicotomia. Quem é que fechou a madre de Ana? O Sem? Entenda que ele ofertava coisas, mas Ana precisava de algo natural ou algo sobrenatural? Se Deus que fechou, quem pode abrir? Então o que essa mulher precisa? E aqui começa a restauração do sacerdócio na sua vida. Entenda que a sua mulher não espera de você só no natural. Ela espera que você comece a falar do sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida, na vida dela. Ela quer o consolo do Espírito Santo através da tua vida. Ela quer o mover do Espírito Santo através da tua vida. Ela quer se sentir amparada por Deus através da tua vida. Ela quer que as palavras de Deus cheguem na vida dela através da sua boca. Como é difícil quando as coisas dentro de casa são estéreis. E assim eu tenho sentido muitos corações, muitas pessoas, casais que já não se relacionam mais sexualmente, casais onde que não tem mais comunhão, e pessoas perdendo a comunhão com Deus, perdendo a comunhão com a noiva, por não saber se relacionar com. Por quê? Porque o natural tem magoado o teu coração, e você não tem visto o espiritual que move a noiva. E de repente uma palavra do pastor te afasta, uma palavra do irmão te afasta da noiva. E Deus está falando: filho, eu não te chamei para ter fé pelo que você vê, mas pelo aquilo que você não vê. Próximo. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de rir. Irmãos, quantos homens que não entendem por que a mulher é tão insatisfeita. Mas você pode não saber, mas espiritualmente ela sabe da traição. E isso tem agitado o mundo espiritual na tua casa. Às vezes você pode não saber, mas a noiva sabe se você está sendo fiel a ela ou não. E é por isso que você tem dado tantas brechas e a coisa tem agitado tanto na tua casa. Há uma dicotomia que precisa ser quebrada. Dicotomia, a separação, é a divisão do natural e do espiritual. Deus quer que a gente navegue nisso junto, porque só assim nós vamos saber nos relacionar com a noiva. Irmãos, que difícil quando você é trocada porque você não tem e a outra pessoa tem. Olha que difícil isso para aquela mulher. Mas era Deus. Porque eu não sei o que aconteceu com as filhas de Penina, mas eu sei quem foi o filho de Ana.
Próximo. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não. Entende, irmãos, que infelizmente há problemas na nossa vida que vão passar anos e anos. E só tem um que nos fortalece para suportar esse período. É o Senhor. Não há outro caminho se não se fortalecer no Senhor. Porque às vezes as pessoas te olham aqui dentro e falam: nossa, mas cadê a tua fé se a tua situação não muda? Porque existem pessoas que recebem a bênção que a outra não tem, e cabe irritando a pessoa que ainda está na prova. Mas Deus não quer que você olhe para a noiva mais como forma natural. Se o teu está demorando, é porque há algo de Deus sobrenatural que vai visitar a sua casa. Aleluias. Há algo de Deus aqui nessa noite. Há um romper de Deus. Há uma resistência sendo quebrado. Entende, irmãos, que ela falava que ela chorava, ela não comia. Quando há algo espiritual nos bloqueando, ele age no corpo, na alma e no espírito. Porque esse corpo não tinha fome e esse espírito chorava e era triste. Entende, irmãos, que é você como sacerdote que vai dar a qualidade espiritual para a tua esposa. Você como sacerdote é que vai dar a qualidade espiritual para a noiva. Porque senão a noiva vai se entristecer, a mulher vai se entristecer, ela vai chorar, ela não vai comer. Há um problema físico e emocional naqueles que não sabem se relacionar com a esposa, nem com a noiva. Mas Deus quer restaurar o sacerdócio hoje na tua casa. Eu creio que há homens aqui onde Deus está tocando o coração e dizendo: Senhor, essa palavra é para mim. A partir de hoje, Senhor, abra meu coração, abra meu entendimento, aumente o temor, Senhor, para que a tua sabedoria me alcance. Senhor, aumente o meu temor para que os teus segredos sejam revelados, Senhor, para que eu possa ser aquele homem que o Senhor espera, aquele homem que a minha esposa espera, aquele homem que meus filhos esperam, aquele sacerdote que a igreja espera. A igreja precisa de referência humana. Nós não podemos nos acovardar, nem nos esconder. Há um chamado de Deus para os homens dessa geração, porque senão vai começar a ser raro novamente Deus falar. Vai ser raro novamente ter visão. Como que a palavra tem chegado na minha, na tua casa? Próximo. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Entenda que esse marido, ele se preocupava que ela estava chorando, sim ou não? Preocupava que ela não comia. Mas olha a resposta que ele tinha: eu sou melhor do que você sonha. Pessoas que querem dar resposta natural, mas o que a esposa esperava era algo sobrenatural. Ele queria oferecer algo natural. Mas entenda que quando você casou, você fez uma aliança, você não fez um contrato de trabalho. Porque tem muitas pessoas falando: mas eu trabalho, eu trago sustento na casa, e ainda assim você é triste porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. E Deus está te chamando e está dizendo: ei, a tua esposa, assim como eu, não te chamei para uma aliança de suor, mas uma aliança de presença. Entenda que 2 homens vieram oferecer uma oferta. Um chamava Caim, outro chamava Abel. Caim ofereceu o fruto do seu suor, mas Abel ofereceu o sangue. O suor Deus não aceitou, mas a aliança no sangue Deus recebeu. A tua esposa não quer o teu suor, quer a tua presença. Deus, Ele te chama para a presença dEle nessa noite. Porque pelo muito a fazer, você está se tornando um ativista dentro da igreja. Sem perceber, você está oferecendo para Deus igual Caim, só o teu suor. E assim como Marta, que a Bíblia diz que pelos muitos afazeres começou a ficar distraída.
Deus fala: ei, entenda que eu te chamei para ser Maria e se posicionar aos meus pés. O sacerdote não ensina o ativismo de serviço, mas ele ensina a igreja primeiro a se dobrar no pé de Jesus. Porque, irmãos, tem se dado tanto valor ao ama teu próximo como a ti mesmo, que tem esquecido: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Irmão, não tem como você servir o próximo se você não servir a Deus primeiro. Deus, Ele quer teu coração. Deus, Ele quer uma aliança de verdade. Ele quer uma aliança de verdade porque o sangue do Filho dele é o que nos dá a possibilidade dessa aliança. Entenda que maridos estão oferecendo coisas naturais, e Deus fechou a madre porque Ele quer restituir o sacerdócio na sua casa. Próximo. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Entenda que Ana não comia e nem bebia, sim ou não? Mas o sacerdote comia e bebia. Entenda que há coisas que você não está dando a importância devida, e isso não tem alterado em nada, nem teu corpo, nem teu espírito. E a Bíblia diz que o sacerdote estava sentado e Ana estava em pé. Existem mulheres em pé, guerreando no espiritual, enquanto o sacerdote da casa está sentado, comendo e bebendo. Existem mulheres pagando o preço no jejum e na oração, não comendo. Aleluia. Não come, não bebe, faz jejum, e o sacerdote engordando, sentado em casa. Que geração! Que homens! Forte por fora, mas por dentro meninos fracos. Sentado, vendo alguém que está pagando o preço. Aleluia. Entenda que ele estava sentado numa cadeira junto à entrada do santuário. Entenda que existem pessoas que mesmo no santuário, mesmo na presença do Senhor, continuam inerte, usando aquilo apenas como uma atração, um entretenimento. Que vão no jantar apenas para se fartar o corpo, mas não aprende nada no espírito. Mas existem mulheres caídas dentro de casa, mas de pé no santuário. Existem mulheres sendo subjugadas dentro de casa, mas de pé na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. E Deus fala para você nessa noite: permaneça. Porque você pode ter um marido que ainda não se levantou, mas você tem um noivo que te observa. Você tem um pai que te honra. Você tem um pai que te pega pela mão. Você sabe que se não fosse a presença dele, você já tinha desistido, você já tinha caído. Deus quer restaurar o sacerdócio nessa noite. Ele quer colocar você de pé para que a noiva possa sentar. Ele quer que os joelhos da tua esposa descansem para que os seus comecem a trabalhar. Próximo. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao... Aleluia.
Pessoas se derramando, a noiva gemendo e o sacerdote engordando. Porque o sacerdote está ocupado com o natural. Eu sou muito bom. Você não precisa disso. Eu já sou suficiente na tua vida. Mas Deus quer hoje restaurar o sacerdócio na sua vida. Próximo. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias dessa vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão. Há sacerdotes correndo atrás daquilo que é perene, mas há mulheres derramando suor e querendo gerar aquilo que é para Deus. Há pessoas gemendo para que a igreja cresça espiritualmente, mas outras mais preocupadas talvez com a iluminação. Há uma necessidade de um crescimento espiritual para que eu e você comece a ter um sacerdócio aprovado por Deus, e que as nossas palavras comecem a se tornar verdade quando ela sair, e mudar a história de pessoas. Porque aquilo que era vergonha e humilhação estava numa palavra do sacerdote, porque era assim que Deus tinha feito. Próximo. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua. Irmãos, enquanto uns oram, outros observam o comportamento. Enquanto uns oram, outros criticam. Enquanto uns buscam na madrugada, outros só observam de longe. E assim era Eli. Porque aqui o sacerdote, ele só observava, mas quem orava de forma contínua era ela. Próximo. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse em bri. Toda vez que você não entender o teu chamado como sacerdote da casa, você vai continuar interpretando errado aqueles que querem buscar o Senhor. Tem pessoas interpretando mal as suas esposas, a noiva, porque está sentado, está de longe. Se aproxima mais um pouco, ouve o que essa pessoa tem para falar, que você vai ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Homens que não conseguem ouvir a voz da esposa, que não conseguem ouvir a repreensão da esposa, a direção. E Deus fez ela para te auxiliar, fez ela para ser correspondente, fez ela para que seja a tua estrutura, o teu osso, para que te dê força, para que seja teu músculo. Mas você prefere viver só. E Deus falou, né, Lindomar? Aleluia. Há algo que Deus está visitando em mim, na tua vida nessa noite. Há uma visitação espiritual aqui nessa noite. Há algo que Deus está fazendo no meu e no teu coração. Há um romper do natural para que o sobrenatural te visite nessa noite. Há algo de Deus, mas você precisa tomar posse daquilo que Deus tem para você. Próximo. Ele disse: até quando você continuará embriagado? Abandone-o. Abandone-o. Irmão, a Bíblia fala que ela não comia, que ela não bebia. Você sabe por que ele achava que ela estava embriagada? Porque quem bebia era ele não observava ela. Porque tem gente que te julga pelo que ele mesmo faz. Tem gente que te acusa porque é ele que faz. E aí te julga sem, por quê? Porque não te vê de perto. Mas hoje há um cancelamento de acusação na minha e na tua vida. Há um levantamento de homens sacerdotes do lar, para que ouça a sua esposa, para que ouça a noiva. Porque quando você ouvir a noiva, Deus vai permitir que você faça o sobrenatural acontecer na vida dela. Próximo. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante.
Entenda que ele estava longe, ele não ouvia, mas agora ele se aproxima. Se aproxima da tua noiva, que você vai começar a ouvir ela. Você vai começar a entender o coração dela. Próximo. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia aí. Mulheres vivendo angustiada e triste, porque o homem tem vivido só na forma natural. Mas ela precisa de você como sacerdote do lar. Ela tem se mantido de pé, porque Deus tem sustentado ela na presença dele. Mas Ele quer que você se levante nessa noite como homem sacerdote do teu lar. Como homem aquele que vai educar os seus filhos no caminho que ele deve andar. Próximo. Ele respondeu: aleluias. Aleluias. Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Enquanto estava sentado, achava que estava embriagado. Enquanto estava sentado, entendia errado. Mas quando se levanta e se aproxima, assume o papel de sacerdote, a primeira coisa que ele traz, aquilo que era tristeza, aquilo que era agonia, paz. Você é um gerador de paz na tua casa? Você é um abençoador com paz? As palavras que você fala para sua esposa e para a noiva traz paz. Porque a função primordial do sacerdote é trazer palavras de paz. Porque primeiro você tem que tratar o coração, para que ela possa receber aquilo com alegria. E ele profetiza agora na vida dela: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Anos esperando uma palavra do sacerdote. Anos sofrendo, angustiada, sem comer, esperando que o marido se levantasse como cabeça espiritual da casa e começasse a abençoar o lar, começava a abençoar os filhos, começasse a abençoar a casa, os negócios, o ministério, o futuro. Próximo. Ela disse: espero que sejas benevolente com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando ele liberou uma palavra sobrenatural, quando ele agiu no espiritual, o corpo e a alma respondeu. Porque agora o corpo voltou a ter esperança, voltou a ter fome, voltou a ter vontade de viver. Porque o que é você não comer? Você não comer, você não quiser viver. E tem pessoas assim, com assédio moral, físico, sexual, perdendo a vontade de viver, aonde aquele lá foi levantado como sacerdote do lar, aquele que foi levantado para proteger, aquele que foi levantado para trazer paz, aquele que foi levantado para trazer caminho, esperança. Agora ela come, a esperança volta, e agora ela começa a sorrir, porque o seu semblante já não era mais abatido. Próximo. Na manhã seguinte eles se levantaram. Opa, aquele que estava caído. O choro pode durar uma noite, mas agora a Bíblia diz que eles, antes quem estava de pé lá era ela, mas quando raia o sol e Deus entra no lugar e o sacerdote assume, agora os dois estão de pé. Eles se levantaram. E antes de qualquer coisa, porque quando você se levanta em conjunto, vocês vão adorar o Senhor. Porque quando você move o espiritual, o corpo começa a dar sinal. Porque quem quis a aliança? Deus. Ele nos trata como quem? Noivo e noiva. Ele se levanta, adora, volta para casa. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela.
unidade espiritual voltou a ter unidade carnal. A esperança daquilo que era estéril voltou a ter esperança, porque houve uma palavra do sacerdote. E tem maridos esperando em Deus aquilo que Deus deu autoridade para você como sacerdote do lar. Há situações na minha e na tua casa que só vão mudar quando a gente assumir o nosso papel. Aleluias. E aqui está a oportunidade essa noite. Oportunidade de homens e mulheres que estão aqui em aliança. Se você entendeu, e assim como Eli profetizou na vida daquela mulher, e quiser que eu libere uma palavra agora, como profeta do Senhor nessa noite, toma a mão da tua esposa e vem aqui. Vem aqui para frente essa noite. Você que está sozinho ou sozinha, entenda que da mesma forma que Eucana um dia estava sozinha, de pé, Deus manda dizer, vem também, porque para você eu dou sustentação nessa noite. Há um renovo de Deus, há um agir de Deus nessa noite. Deus quer tocar o meu e o teu coração. Há uma recuperação de sacerdote nesse lar. Aleluias. Aleluias. Vem porque não sou eu, é Deus que te chama. É Deus que te chama. É Deus que te chama. É Deus que te chama nessa noite. Aleluias. 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 Enquanto o louvor canta uma canção, você agora como sacerdote do lar, antes da oração, comece a profetizar agora na vida da tua esposa. Você que está aqui como marido, sacerdote do lar, começa a profetizar na vida dela agora. E você que está aqui sozinho ou sozinha, o Senhor está aqui. O mesmo Deus que Ana se ajoelhou, quebrando o coração para Deus, Ele está aqui, Ele está falando, ei filha, não desista, porque a palavra final é minha. Ei meu filho, não desista, a palavra final é minha. Aleluias. Aleluias. Dá tempo ainda de você vir. Há algo de Deus que vai tocar, impactar a tua vida nessa noite. Há uma restituição no corpo, na alma e no espírito, porque Deus toca o espírito nessa noite, porque o Espírito Santo começa a te visitar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, vai tomando, meu Deus, o teu povo, vai tomando esses casais, Pai, vai tomando essas pessoas que se levantaram, crendo, meu Deus, no teu sobrenatural. Meu Deus, traga um avivamento de testemunhos, Pai, e pessoas vão testemunhar que a partir de hoje Deus começou a agir no sobrenatural da vida delas.